Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marcos Júnior e eu quero te convidar, neste episódio, a levar essa mensagem adiante, a aumentar a podosfera com um pouquinho mais de santidade, compartilhando os nossos episódios, né? Então esse é o nosso convite a você para nos ajudar a evangelizar também. Você pode ouvir os nossos episódios no Spotify, no nosso site ou nos principais aplicativos de podcast. O nosso site é www.sopelamisericordia.com.br e lá você vai encontrar o nosso e-mail e as nossas redes sociais. Então, não deixe de entrar em contato conosco por esses meios também. Nós vamos falar da beata Chiara Lute Badano. Chiara Lute, uma pessoa que viveu no nosso tempo, né? Uma pessoa que estava entre nós até outro dia. E nós quisemos começar com ela até para mostrar e desmistificar. Se você não teve a oportunidade de ouvir o nosso primeiro episódio, então volta lá, escuta esse episódio, que uma das nossas propostas é trazer a santidade para o nosso dia, né? Para o dia a dia. Então a gente trouxe hoje aqui uma beata, que vai se tornar santa em breve, nós acreditamos, que viveu o nosso tempo, uma leiga, uma jovem esportista, uma pessoa do dia a dia, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre ela. Então nós vamos começar falando da Chiara, sobre a infância dela, a família dela, onde ela nasceu, e como que foi isso, gente? Então, Chiara nasceu na Itália, numa cidadezinha chamada Sassuolo. Não sei falar italiano. Não sei falar italiano. Alguém sabe? Acho que é Sassuolo. Nasceu dia 29 de outubro de 1971. Então, se a gente pensar no ano que ela nasceu, é uma pessoa jovem, né, atual, e já nasceu numa década bem conturbada, né? Acho que numa década aí que inicia uma revolução de pensamento, de ideias, de vida mesmo, né? Acho que é um período em que a juventude se expõe muito a partir dessa década, e ela nasceu exatamente nesse período. Ela é filha de um casal, a mãe dela se chama Maria Teresa, e o pai eu não sei pronunciar. Alguém sabe pronunciar o nome do pai? Rogério. Tipo isso aí. E esses pais eram de família muito católica. Chiara foi filha única e os pais demoraram cerca de 10 anos para conseguir engravidar dela. E um fato já que me chamou a atenção logo na história dela, que como eles eram pessoas de muita fé, o pai há pouco tempo tinha visitado um santuário da própria diocese deles e tinha pedido, né, feito uma novena, pedindo a graça, né, de ter um filho. E aí, pouco tempo depois, a mãe, Maria Teresa, engravidou de Chiara, que foi a única filha do casal. E apesar dela ser filha única, Chiara, ela nunca foi mimada, ela não era o tipo de filha mimada. O pai dela era bem rígido e a mãe era bem, assim, mais doce e tal. E aí o pai dela, ele era caminhoneiro, então ele passava boa parte do tempo fora. Quem estava mais presente ao dia a dia com ela era a mãe dela. Uma das coisas assim que eu gosto de ver na história dos santos é essa relação com a família, né? A relação familiar desde os primeiros anos de vida. Então, Chiara foi criada nessa família católica, como muitos outros santos, e essa convivência do lar na história dela também é muito forte. Então, os pais sempre ensinaram para elas as orações, liam a Bíblia com ela, ensinava ela as parábolas da Bíblia e trazia isso para a vivência do dia a dia. Então, Chiara já foi desde a infância trazendo essa escuta de Jesus, ela já foi sabendo quem era Jesus, né? Ela já foi se familiarizando ali com a fé católica, né? Graças ao papel dos pais. Então, eu penso que na história dela também a mãe dela e o pai dela, que são vivos hoje, são pessoas fundamentais nesse processo dela de conhecimento de Jesus, né? E a caridade dela enquanto criança ainda, né? Porque a gente acha que a gente precisa alcançar algumas maturidades com a idade. Mas certo dia a mãe dela falou que ela precisava separar os brinquedos velhos para dar para as crianças pobres e ela disse não. Tá, passou um tempo, ela separou alguns brinquedos, levou para a mãe
E a mãe dela falou assim, mas esses brinquedos são novos, né? Ela disse assim, mãe, porque para os pobres nós não podemos dar coisas velhas. E depois, não sei se antecipando alguma coisa, né? Acho que até tem mais gente que depois testemunhou desse lado dela, né? De que ela tinha um impulso de sempre dizer não. Né? Desde criança era visto isso, né? Sim. Quando pedia alguma coisa, ela falava não. De O cara, ímpeto, não. o ímpeto era não. E aí depois de uma breve reflexão, não sei quanto tempo de reflexão, ela tomava uma outra atitude, né? E geralmente uma atitude, Ela repensava. né, de caridade, essa atitude que a Tati comentou, né? Então, que legal. E o quanto que eu me identifiquei nisso, né? O ímpeto, às vezes, é o não, é o ser contrário e depois você pensa e não tem vergonha, né, de voltar atrás. Ela até fala que ela se identifica com a passagem bíblica daquele pai que chama os filhos para ajudar na vinha, e aí um fala que vai ajudar, mas não aparece, e o outro fala que não vai ajudar, mas aparece. Daí teve até um dia que ela chegou na mãe dela e falou assim, olha mãe, essa passagem aqui tem muito a ver comigo, porque eu muitas vezes falo não, mas depois eu repenso e não é assim que acontece. E vale a pena lembrar que tudo isso aconteceu na infância. Então, como o nosso caráter já é formado também na infância, né? Porque ela tem essa questão da determinação, das decisões, e essa determinação dela do não é muito forte. Só que ela vai se deixando ser moldada por aquilo que ela vai aprendendo em relação à fé, em relação à igreja. Então, quando ela ouve essa parábola, ela já retoma isso e liga isso à vida dela e faz com que essa atitude seja diferente. Então, na infância, ela já demonstrava esse escutar a Deus, né? Esse diálogo com as coisas do céu também. Tem algo que eu me identifiquei bastante com ela, é o fato dela ser uma jovem comum, uma jovem como qualquer outra, assim, dos nossos tempos. Ela gostava de nadar, de esquiar, de ouvir música, de estar entre amigos. Só que, claro, sempre Deus esteve presente em sua vida. Então, isso é mais uma prova de que para você buscar uma vida de santidade, não significa que você vai deixar de viver. É possível, sim, você estar entre amigos, você praticar um esporte, alguma atividade física, mas, claro, sempre com essa certeza, né, de que Deus está conosco, de que Deus é o condutor das nossas vidas. Então, eu acho que isso é algo muito interessante para nós enxergarmos também que é possível, sim, ser santo, que uma vida de santidade, ela é acessível, é uma graça de Deus, e nós temos que começar a enxergar isso de uma outra forma, não vendo como algo impossível. Então é algo bem legal. Ela enxergando, né? Legal ver esse lado, assim, ela enxergava, uma jovem, né? Não tinha escolhido uma vocação, não tinha partido para uma vocação específica. Então ela estava vivendo a juventude dela. E nem por isso ela abandonava. Para ela, não havia aquilo de que aquilo podia macular, aquilo podia deteriorar a fé dela, ou tirar ela de um estado de graça, ou, né? Lógico que há lugares e há lugares, mas é interessante ver que ela frequentava os comuns, os lugares comuns, como todos nós, né? E isso fazia dela também um ato, né, de amor a Deus, um ato de louvor, de gratidão, de estar com as pessoas, né, de se relacionar com as pessoas, de levar o que ela acreditava para as pessoas ali naqueles ambientes, né? Então é legal enxergar como ela viveu naturalmente e não achou que o ambiente podia estragar a vida dela, né? Pelo contrário, acho que ela podia acreditar muito que ela poderia transformar aquele ambiente de uma outra forma, né? E uma questão dela é de viver os sonhos de Deus, né? O que chama atenção na história dela, na vida dela, é que era uma jovem feliz, sorridente, né? Sempre muito feliz. E eu trago essa questão da felicidade de quando você começa a corresponder aos sonhos de Deus. Ela tinha um sonho de ser aeromoça, mas não era os sonhos de Deus para ela, né? Quando você entende, né, o que são os sonhos de Deus, os planos de Deus para sua vida, isso faz toda a diferença. Você passa uma vida mais leve, mais feliz, porque você entende
que o que Deus tem pra você é melhor do que você quer, sempre. Ele tem sempre melhor. Então, acho que quando ela, né, percebeu, ó, eu quero ser aeromoça, mas não é esse caminho aqui, Deus tem isso pra mim, ela foi muito mais feliz. E- Ela sonhava em casar, em ter filhos. Não, e legal que da profissão, por exemplo, né, ela tanto, pelo que contam lá, ela tanto gostaria de ser uma pediatra Ou na uma África aeromoça. como uma aeromoça. Então, Sim. olha a diferença, né? Você pode ir para uma profissão, por exemplo, uma pediatra na África, cuidando das crianças carentes, né, com Missionária, né? dificuldade, missionária. Mas ela também sonhava em ser uma aeromoça para viajar, para conhecer diversos lugares, e isso não tirou a paz dela. Né? Não fez com que ela, não, eu não vou pensar em ser aeromoça, porque isso não é digno do Senhor. Não, para ela era um sonho, né? Um sonho. E Acho isso é que é um legal. grande exemplo de que é tudo uma coisa só, né? Não existe o dia que eu sou santo e o dia que eu não sou santo, ou sou santo neste lugar e no outro lugar eu não sou santo. Ou seja, a É a santidade questão de viver o evangelho. é simplesmente você ser autêntico naquilo que você professa de fé, naquilo que você acredita, ser você mesmo e deixar que as suas atitudes demonstrem. Isso era tão presente assim na vida dela que na escola os amiguinhos, os colegas, elas zoavam ela, chamavam ela de freirinha. E ela não gostava disso, mas em nenhum momento ela demonstrava isso para as outras pessoas. Então, dentro dela, ela não gostava de ser zoada, mas ela não demonstrava isso. Ela serena, sem mudar a atitude dela. O chamar freira não era para ela um xingamento. uma ofensa. algo pejorativo, É. sei lá. Não. Ela sabia o respeito que é aquilo, Sim. né? Então ela assim, por mais que ela não Ela não gostasse, gostava que mas isso zoassem por mas isso também não fazia com que ela ficava bradando. Ela, não, para ela era algo de respeito e ela sabia aquilo ali. É isso aí. E agora que a gente já fez um apanhado aí de grandes aspectos da Kiara, como foi esse contato dela com a igreja? Ela participava de algum movimento? Como que, assim, por mais que a família já fosse católica, teve algum marco na vida dela em que, de fato, ela prestou uma atenção maior ali no evangelho, na igreja, em Jesus? Acho que teve um momento marcante na vida dela, né? Se eu não me engano, um pouco depois da primeira comunhão dela. Na primeira comunhão, ela ganhou uma Bíblia, e esse foi um fato que me chamou a atenção, como ela valorizava os pequenos detalhes também. Então, ela ganhou uma Bíblia e ela começou a fazer uso daquela Bíblia. Foi um presente da catequista, ela começou a fazer uso disso. E quantas vezes a gente, né, já poderia ter tido um contato com isso desde a infância e ganhou um presente, a gente deixou de lado, mas ela não, ela já começou a estudar. E quando ela tinha 9 anos, ela e a família dela decidiu ir para um evento em Roma, que era um evento das famílias. O pai dela até redutou um pouquinho, não quis ir, né? O pai dela. o pai não queria ir, ele até fala em um dos depoimentos que, como ele era caminhoneiro, já viajava a semana inteira, no final de semana ele não queria, né, se deslocar para esses eventos. Só que quando ele chegou lá e viu uma multidão, né, de pessoas reunidas, Kiara, com apenas 9 anos, ela relata que ela pega um binóculo e ela consegue ao longe avistar uma outra mulher com o mesmo nome que ela, né, outra Kiara, que era coordenadora naquela época do movimento dos focolares. E a partir daí, Kiara tem um encontro com Deus através desse movimento, né, que é um movimento hoje super conhecido no mundo inteiro, um movimento existente. Aí só um parênteses na história, a fundadora desse movimento também está em processo de beatificação. E aí foi o primeiro contato de Kiara com esse movimento. A partir daí, né, a vida de Kiara mudou, porque ela se uniu a esse movimento, e aí isso já entra na adolescência dela, na juventude, traz uma série de mudanças para a vida dela. Acho que até falando um pouco, né, dessa juventude dela, ela foi jovem assim como nós. Como nós, assim, essa jovem normal, né? A jovem que frequenta a escola, a jovem que ia para barzinhos, a jovem que repetiu na escola, viu, gente? Ela repetiu, eu queria dizer que foi por matemática, então eu tenho chance ainda nessa vida. Ela teve um problema, até para ela iniciar esses estudos já, ela teve que mudar de cidade, ela saiu dessa cidadezinha onde ela nasceu e foi para uma cidade maior.
esse movimento acompanhou ela, né? Esse movimento continuou sendo um movimento forte e presente na vida dela, e através desse movimento ela fazia teatros, frequentava espaços como grupo de jovens e outras coisas, e ela sempre teve muito cuidado com as roupas dela, com a vestimenta. Dizem, né, ela é uma pessoa muito bonita, dá para se ver isso pelas fotos, pelas imagens, mas ela tinha o jeito dela de se cuidar, de se preservar, para que ela não fosse a atenção das pessoas, né? Ela namorou, teve namorados, praticava diversos esportes, adorava a praia, mergulhava, esquiava, mas em muitos desses esportes ela nunca deixava de fazer aquilo que era o primordial, que era estar sempre nas santas missas, mesmo durante esses períodos dela de viagem, de passeios e de festividades. Ela viveu essa juventude também numa década muito complicada, né? Que é a década de 80 e 90 ali, que eu acho que o mundo sofre bastante com isso, né? Que é... A moda é bem extravagante, A né? moda é Cores, extravagante. cores neons. A moda extravagante. Acho que tem um boom aí de doenças que começam a surgir, né, sexualmente transmissíveis, mas ela conseguiu viver tudo isso de uma forma que ela escolheu viver de acordo com a vontade de Deus, né? Então, e o que me impressiona, que eu acho que tem muito a ver também com a nossa realidade, e eu acho que a história de Chiara é uma história para a juventude, né? O quanto ela se apoiou neste grupo, né, no GEM, que era um grupo Geração Nova dentro dessa proposta dos focolares, e o quanto esse grupo foi apoio para ela nessa juventude. E o interessante também, né, de que como o grupo era esse apoio, né, e diante de todas essas dificuldades assim que a gente vive hoje, né, a galerinha nova hoje vive essa dificuldade também. Mas dos relatos do sorriso que não sumia, né? Mesmo diante algumas dificuldades naturais de todo jovem, né? O sorriso estava lá. E todo mundo que vai falar dela é sempre o quê? É sempre o sorriso dela, que ela estava sorrindo, que ela estava animando, que ela estava motivando, que ela estava sempre para cima, né? Então você vê que não é porque eu vou deixar de usar uma roupa legal, aquilo que tá na moda, ou aquilo que a galerinha tá usando, tá escutando, tá fazendo não sei o quê, que eu vou ficar abatida, né? Eu vou ser a excluidinha do grupo, então eu vou ficar aqui abatidinha, triste, depressiva. Não, né? Ela fazia isso, sabia por que ela fazia isso, e com o sorrisão estalando lá, meu. E nego não entendia bulhufas nenhum, e ela tava lá. É isso aí, gente, vamos lá, vamos pra festinha? Vamos pra festinha, tá, não sei o quê. É isso aí, acho que um ponto também que é importante colocar é que a gente tem que parar também de complicar as coisas, né? Uma coisa que me chamou a atenção lendo sobre a juventude dela principalmente, foi quando ela começou a interagir mais com as pessoas aí do GEM, que era esse movimento, e foi aprendendo mais sobre o Evangelho a partir desse presente que ela ganhou, que foi o livro. Uma das frases delas foi: como para mim é fácil aprender o alfabeto, também deve ser fácil colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Ou seja, é isso que a gente está falando, né? Viver no dia a dia esses ensinamentos e deixar que as suas ações se tornem reflexo de tudo isso, né? Eu acho que é importante a gente aprofundar, ou pelo menos enfatizar a importância desse grupo de jovens, né? Que, para mim, uma das coisas marcantes foi essa união da juventude, né? Dessa reunião, dessa amizade, porque isso é recorrente depois. Se você vai ler um pouco da vida dela, né, do livro, ou ver vídeos, áudios, e você vai ver o tanto que a galera gostava de estar junto. E o quanto essa galera mais pra frente foi um apoio pra ela também. E aí você vê que não é só porque ela era especial, né? Meu, quem imaginava que a Chiara Lute podia um dia ser, né, declarada beata? Quem, né? Entre a gente aqui, quem vai imaginar que um ou outro aqui vai falar: não, esse fulano aí tem cara de beata, hein? Esse cara aí tem né? Santo não tá estampado na testa, né? E é legal ver essa unidade deles, essa união, essa coisa legal, né? De estar todo mundo junto, de todo mundo viver as mesmas coisas, né? Legal do relato da amiga dela, diversas vezes, de falar da unidade do gosto delas, né? E, gente, não é difícil a gente ver isso na nossa realidade, né?
Quantas vezes a gente, no grupo de jovens também, a gente não enxergou e encontrou pessoas que viveram a mesma realidade que a gente, os mesmos anseios, os mesmos desejos, né? Lá, sei lá, na frente surgiu um outro caminho. Mas como é importante a gente encontrar e conviver com pessoas que sonham junto com a gente, né? Que sonham, quem sabe se ela não tivesse encontrado o movimento dos focolares, né? Não encontrado uma galera que sonhasse o que ela sonhava. Quais seriam as dificuldades? Quem sabe até maiores, né? Então, se hoje nós temos um grupo de amigos, uma realidade onde a gente acredita, que a gente gosta, que a gente sonha junto, é nisso que a gente tem que investir. Corrigir o que deve ser corrigido, mas a gente tem que investir, tem que conviver e tem que ficar junto, conviver junto, crescer junto, chorar junto, rir junto, mas conviver junto, né? E isso que marcou assim pra mim, porque sei lá, há quanto tempo a gente vê uma coisa assim dos grupos de jovens, o pessoal reclamando do grupo de jovens, ou que o grupo de jovens não leva pra frente, ou que o grupo de jovens é só uma reuniãozinha social. E cara, o que é a juventude se não um grupo? Né? Por que não é um movimento social? Porque um movimento social não, mas por que não é uma reunião social? Né? Tem que ser também. Né? Você tem ali a questão, a realidade religiosa, mas você também tem essa afinidade com os outros, de ir no cinema, de curtir música, de ir no show, de teatro, de fazer um churrasco, festinhas. É triste às vezes ver que isso hoje se tornou obrigatório. Pô, você vai falar pra galera que, vamos marcar um dia pra gente fazer tal coisa, parece que você está indo de obrigação. Eu vejo gente que parece que tá indo de obrigação. Mas pô, você chama a galerinha, vamos marcar um churrasco? Vamos, quem? Aí você começa a enumerar a galera, aí o rosto começa a mudar. Fulano vai, fulano vai. Pô, mas cadê a paixão? O cara quer conviver, a menina quer conviver dentro da igreja com determinada pessoa, mas quando sai da igreja não quer mais? Não vive as mesmas coisas, né? Então eu acho que sim, é isso que tem que ficar claro, sabe? Ela era uma jovem que vivia dentro e fora da igreja os mesmos valores. E ela gostava de viver isso, né? E todos que estavam com ela gostavam. Isso que eu achei da hora, isso que eu achei legal, porque reacende, quem sabe, uma chama que pode ter sido esquecida aí, né? E aí a gente volta pra aquilo do primeiro episódio, né? Que não tem como você ser santo sozinho. Exatamente. Sim, eu tava pensando tudo que você tava falando aí, Thiago. Nesses jovens que são sozinhos, isolados, porque tem jovens que são isolados, jovens que querem se isolar, igual você falou assim, fulano vai, eu não vou, se isola, não quero estar. Mas tem uns jovens que não conseguem, não têm esse grupo de amigos. Como é que eles vivem, né? Então essa juventude que tem essas pessoas que se ajudam, que querem a mesma coisa, tem que também trazer esses jovens. Eu fico pensando se um jovem desse, hoje em dia a gente vê jovem, né, mutilando, jovem se suicidando. Jovem se suicidando. Ou suicidando-se. Suicidando-se assim mesmo. E nós precisamos resgatar esses jovens. Então eu penso, esses jovens que já são depressivos, se vem uma doença como veio a de Kiara, o que faz? Como faz? Como combate? Como vai viver isso? E Kiara, né? já tinha essa maturidade, até porque assim, quando ela via esse tipo de jovem, de pessoa mais no cantinho, ela sempre teve esse olhar de ir ao encontro dele. E nesse processo, principalmente da doença, que a gente fala que é no sofrimento que a gente é provado, a maturidade dela, né, gente? Assim, quando ela descobriu a doença dela, ela tava jogando tênis. Ela tava jogando tênis, Sentiu bastante que era dor, um dos né? esportes que ela gostava muito. Ela largou a raquete porque ela não aguentava de dor nas costas, eu acho. Nas costas. Nas costas. Ela não aguentava segurar a raquete de tanta dor. Por dor nas costas. E aí foi pro hospital, né? Foi ver o que estava acontecendo. E tipo, ela tinha 17 anos. Então todo esse processo da doença dela foi dos 17 aos 19 anos, gente, no auge de uma juventude, né? Então, o que nós queremos fazer com 17, 18, 19 anos? A gente tá correndo, brincando, se divertindo, aproveitando a vida, né? Fazendo um monte de coisa. E nesse momento ela se depara com uma doença que, acho que no momento em que ela descobriu, ela não teve noção da gravidade dessa doença. Na verdade, de imediato, nem os médicos tiveram noção da gravidade. Eles acharam que era uma inflamação, algo simples, então eles deram medicamentos para ela ir tomando. Só que aí não ia melhorando, não ia melhorando, não ia melhorando,
até que ela sentiu uma dor insuportável, e aí os médicos decidiram fazer uns exames mais profundos para descobrir o que tinha. E aí, eles, através de uma tomografia, eles descobriram que era eu não sei falar, gente. É um tipo de câncer, Câncer gente. nos ossos. É um tipo de câncer. É câncer nos ossos. E é um Isso. câncer raríssimo, Raríssimo. acometido de forma especial nos jovens. Sim. Só que, até em primeiro momento, os pais de Chiara decidiram não contar para ela. Então, ela ficou em tratamento, ficou internada há um tempo, sem saber mesmo a gravidade da doença dela. Ela até conta que ela soube, de fato, no dia da primeira químio dela. Que aí a mãe dela não conseguiu ir junto, porque a mãe dela passou mal. O pai dela levou ela no hospital. E aí quando ela viu a placa escrito oncologia, daí caiu a ficha e ela meio que sacou que o que ela tinha era algo mais sério. E aí ela viu meninas ao redor dela com careca, daí ela foi sacando. E aí ela lembrou que também ela não estava ouvindo mais dos pais dela de vai dar tudo certo, vai sarar. Ela foi ligando uma peça à outra. E aí, nisso, conta quando ela tá voltando para casa e ela encontra a mãe dela pergunta, toda preocupada, e aí, como foi? E ela só fala assim, não fala nada agora. E aí a mãe dela insiste, mas o que aconteceu? Como foi? Daí ela se joga no sofá e fala, não, mãe, agora não. Daí a mãe dela conta que ela demorou cerca de 25 minutos ali, em silêncio, refletindo. E aí só depois disso ela foi falar com a mãe dela. Então aqui a gente já vê também, né, que nesses 25 minutos foi o tempo que a Chiara demorou para entender o que estava acontecendo com ela, né? Quais eram os desígnios de Deus para a vida dela. E aí a gente já retorna na infância dela, né? O não, primeiro, e ela precisava de um tempo para pensar, para entender tudo o que estava acontecendo, para aí depois seguir a vontade de Deus. Porque aí depois desses 25 minutos, ela entendeu e aceitou que aquilo era o que Deus queria para ela. É interessante, por exemplo, no relato da mãe, que ela fala, né, que ela chegou de um jeito, e aí depois desse tempo lá, os 25 minutos, né, ela voltou totalmente diferente, né, acho que até radiante, sorrindo novamente, né, então você vê assim, o encontro com Cristo naquele momento na vida dessa menina, né, nossa, cara. A gente não sabe o que se passou nesses 25 minutos, né, qual que eram as dúvidas dela, as angústias, né, a gente sabe que ali ela teve um diálogo com Deus, foi transformada e aceitou mesmo. E imagina, a gente vai falar assim, né, 17, 18, 19 anos, você tá com uma doença raríssima, uma chance de morrer gigante, você vai falar o que para Deus? Né? Que tem uns trechos, né? Por que eu, Jesus? Né? Que ela às vezes perguntou. Imagina, cara, eu com 17 anos, um câncer raríssimo, em 25 minutos eu vou falar o que para Deus? Não, Senhor. Não, Senhor. Essa parte dos 25 minutos não dá. Não dá. Eu tenho um troço nessa parte, porque assim, todo o tempo de vida que nós temos, que não são muitos, mas assim, todas as pessoas que a gente conhece na vida, quem que em 25 minutos se conscientizou de um fato tão grave assim, né? Teve uma maturidade num tempo tão curto, gente, é menos de 1 hora, é menos de 60 minutos. Alguém com 17 anos chegar a essa conclusão de primeiro se refugiar, ao entender a gravidade, ela se refugia. E, 25 minutos é o suficiente pra pessoa entender o plano de Deus na vida dela. Tem gente que não escolhe o filme no Netflix em 25 minutos. Em 25 minutos, ela toma consciência da doença dela, ela aceita, né, e um pouco antes disso, mas vem a frase, né, se tu queres, Jesus, eu quero, mas ela aceita isso e ela sai daquele estado ali do sofá, da cama, não sei de onde, ela sai e ela retoma normalmente. Então, a importância, né, de ouvir esse relato da mãe, de perceber que ela voltou com um sorriso radiante, aquele sorriso luminoso, aquele olhar cheio de vida, ela retomou, né? E a gente não vê relatos depois dela murmurando sobre essa doença, porque nos 25 minutos dela ela aceitou e ponto, é isso, vamos seguir
e ela não voltou mais atrás, né, nesse medo. É isso aí, eu queria até aproveitar o gancho para a gente já começar a falar um pouquinho das virtudes heróicas de Chiara, né? Aproveitando que tem uma ligação muito forte com tudo que ela viveu a partir desse momento da doença, desse diagnóstico. E agora que a gente já falou desse sim, né? Ou seja, se tu queres Jesus, eu quero. O que surgiu dali para frente? Ou seja, a partir desse momento que ela disse o sim, como foi que ela viveu essa doença? Como que essa doença progrediu? E como que foi a relação, né, de todo mundo que estava perto com ela? Eu creio e eu acredito nisso, que tudo que ela viveu na infância, na adolescência, até a chegada dessa doença, se floriu, né? Veio a florescer nesse momento da doença. Porque a virtude dela, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, quando ela passou pelo processo de ser reprovada na escola, ela já achou que aquilo foi um sofrimento grande e ela entendeu que a partir dali ela aceitaria os sofrimentos como Jesus aceitou. E ela também decidiu antes do sofrimento que ela adotaria Jesus como esposo dela. Então é no momento do sofrimento que tudo isso vem ser provado mesmo, né? Vem ser provado essa dificuldade dela. Então, eu acho que ela reforça, nesse momento do sofrimento, a virtude de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí tem duas frases marcantes dela, nesse momento da doença, que é uma que ela pediu para Nossa Senhora. Se for possível a cura, se não for possível, a alegria de viver no sofrimento. Eu tenho problema com essas pessoas que aceitam sofrimento, né? Aceita, vem sofrimento, vem cruz. Gente, é uma coisa... Mas é isso, né? Viver com alegria o sofrimento. É para poucos, realmente. E a outra frase foi quando ela perdeu o movimento das pernas, né? Que ela disse: já não posso mais correr, mas gostaria de dar aos jovens uma luz como a da tocha olímpica, para que eles continuem no caminho. Então, acho que isso responde a sua pergunta. Como que ela viveu, o que ela fez? Ela continuou vivendo o evangelho. E assim, em tudo fazer a vontade de Deus. Em tudo. Então, assim, tudo para ela passou a ser um motivo de fazer a vontade de Deus. E ela fazia com alegria. Então, essa fase final, assim, da vida dela, ela viveu de uma forma tão intensa. O pai dela é uma pessoa, assim, que me incomoda, né? Duvidava que ela sorria. Me constrange ver a imagem dele, porque assim, ele é um homem, eu olho para ele e falo, gente, é como nós mesmos, né? Porque a impressão que eu tenho é que ele pensava assim, gente, eu gerei uma santa. Parece que ele não acredita naquilo que ele gerou, que ele deu a vida. Então, há alguns episódios, ele não acreditava que a filha dele estava feliz diante de todo aquele sofrimento, ao ponto dele espiar no buraco da fechadura do quarto, quando ela estava sozinha, se ela continuava sorrindo. Se ela não estava só fingindo para as pessoas que estava tudo bem, ela continuava sorrindo normalmente. Então, a surpresa dele, ela estava lá sorrindo, sempre. Mesmo sozinha, sempre sorrindo. Então, é isso, né? A virtude também. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas em tudo fazer a vontade de Deus. Então, quando ela foi fazendo aquele processo de cortar o cabelo, quando ela foi fazendo aquele processo de cortar o cabelo, de ir perdendo o cabelo, ela ia falando, por ti, Jesus. Por cada ti, mecha Jesus. Que caía. Cada mecha. E a gente sabe que para nós mulheres, né, o cabelo tem um significado. Ela era vaidosa também, gostava, né? Ela tinha, né, a beleza dela, tudo, mas ela continuou linda, com cabelo ou sem cabelo. Nos primeiros dias, assim, dela careca, compraram uma peruca pra ela e ela falou que ela ia usar pra não assustar as pessoas. E aí, de imediato, quando alguma visita vinha, ela rapidamente colocava a peruca pra não dar aquele baque. E o legal também é essa confiança dela em Jesus, em Deus, que quando ela foi fazer os exames mais detalhados para, de fato, chegar nesse diagnóstico, né, do câncer, eu estava lendo sobre esse momento, né, como ela sabia que os próximos dias seriam muito importantes. Então, o que ela fez? Procurou uma paróquia que estava ali próximo, se confessou, participou da missa, comungou, e ela estava ali com Jesus para passar por tudo aquilo, né? Então, assim, se ela sabia que ia ser difícil, para quem que ela recorreu? Para Jesus. Ela falou, eu quero caminhar contigo junto aqui, né, do meu lado. Então, procure a comunhão nesses momentos difíceis. Acho que vai ser uma força tão grande para vocês. Em uma das cirurgias que ela estava lá e ela fala que foi uma senhora, né, e segurou a mão radiante. Radiante. Né, e ela perguntou quem era, né? E aí ela falou que essa, né,
figura veio até ela, segurou a mão dela, falou pra ela, acho que pra ter confiança, não foi? Alguma coisa do tipo. E depois foi embora, né, em seguida, né? E ela foi perguntar pros pais, né? Quem era aquela pessoa que tava ali, os pais, tipo, olhando. Quem? Não tô... E essa alegria dela, assim, ela transbordava e vivia isso todo momento, né? E o interessante é que era tamanha alegria que antes dela entrar na sala de cirurgia, da primeira cirurgia que ela fez, ela falou pra mãe, né? Mãe, se eu não acordar, diga ao Gen que cante na missa o mais alto que eles puderem. Ou seja, muito lindo. isso assim é de cortar o coração, né, gente? Tem gente chorando aqui, viu, gente? E eu achei interessante também que tem vários relatos de várias pessoas. E assim, as pessoas queriam ir na casa deles, visitar, conviver com ela, né? O mais tempo possível. E aí um dos relatos teve um rapaz que falou que eles iam pra lá, às vezes... achando que ia dar um conforto, na verdade ela confortava eles, eles saíam parecendo que saiu de um retiro, saíam revigorados, eles não acreditavam no que ela passava, porque ela realmente amava a Deus sobre todas as coisas e vivia plenamente o evangelho, né? Então as pessoas iam lá e saíam com essa certeza desse amor de Deus, então... E esse grupo Gen, uma coisa que eu achei bem legal, que eles se revezavam pra nunca deixar ela sozinha. Então, eles iam pra casa dela, estudavam, se tinha prova na escola, eles iam, estudavam lá, mas ficavam o dia todo com ela. Com o intuito mesmo de não deixar ela só. Cara, eu lembro agora, né, eu vendo, a galera ia fazer isso porque sabia que ela era... Não. Sabe? Meu, imagina o que essa mulher fez na vida das pessoas, para as pessoas ter querer tanto abandonar. carinho por ela e falar, galera, vamos nos revezar para não deixar a Kiara sozinha lá, beleza? Mano, imagina, cara, o amor que as pessoas tinham por ela, né? É marcante, tipo, meu, não era não, ó, eu vou amanhã você vai, não, vamos fazer uma galerinha aqui, ó, vamos estar sempre em grupo, as fotos que aparecem na internet, é sempre a galera com violão, é sempre a galera em dupla, trio, partilhando ao redor da cama dela. Cara, imagina que essa pessoa... faz a presença, né, Thiago? Porque A hoje em dia a gente presença. manda uma mensagem pra pessoa no WhatsApp, né? Tudo bem? Você tá bem? Melhoras, Deus abençoe, né? E tem coisa que assim não paga. Não paga você... Tudo bem, às vezes tem a distância e mora longe e tal, mas isso não impede de você, de repente, você saber que a pessoa não tá legal. E você parar, ficar 2 minutos e só te dar um abraço, tchau. Aquilo sim realmente é viver o evangelho, entendeu? Não você, claro, mensagem é válida e tudo, mas às vezes a pessoa quer o físico, precisa ter um carinho, um contato físico pra dar uma força uma pra outra. E no caso, as pessoas iam dar pra que era, só que era que dava, né? Mas hoje no mundo, no nosso... Essas visitas fortaleciam, né? Sem dúvida. Com certeza. Eu acho que tudo que ela também foi, eu acho que é muito expressado no próprio nome que foi dado a ela, né? Porque, como a Tati colocou, em certo ponto a doença progrediu tanto ao ponto dela não andar mais, então ela passou um bom tempo ainda exclusivamente de cama e vivendo tudo isso, né? Essa entrega a Deus ali na cama, e ela se comunicava com a fundadora desse movimento dos focolares por cartas, e eles tinham esse costume de batizar e dar um nome ali para os membros, né? E a fundadora do movimento, que também se chamava Kiara, ela escolheu para ela o nome de Lute, que traduzindo seria como luz. Então, ou seja, ela era aquela que iluminava onde ela estava, né? Ou seja, o sorriso dela era tão radiante que trazia luz para o ambiente que ela estava. Acho que esse nome também, acho que representa muito bem tudo que ela foi. Bem significativo. Quando ela estava muito mal ainda, doente, queriam dar morfina para ela, para aliviar a dor, e ela não deixou. Ela falou as seguintes palavras: sabe, Jesus remove minhas manchas com água sanitária, até os pontos pretos, e a água sanitária queima. Assim, quando eu chegar no paraíso, eu estarei branca como a neve. Então, ela não queria fugir da dor, ela queria aceitar essa dor como forma de purificação. E outra, né? O grau de entendimento, às vezes, dela é de que a morfina tirava ela da realidade, né? Não só amenizava a dor, não só, né, anestesiava, mas de alguma maneira isso podia fazer com que
mentalmente, psicologicamente, ela delirasse um pouco. Sim. Né? E ela não queria perder isso, pelo menos o que tá, né, nos relatos. Né? Não queria perder isso, ela queria viver tudo aquilo. E aí, eu achei demais, porque ela viveu muita coisa nesse período que ela testemunha. E a prova concreta, quando um babaca veio, me desculpe a palavra, mas um babaca veio falar que ela estava sob efeito de remédio, ou ela estava delirando por causa da dor, né? E não, mano, tanta coisa que ela testemunha e ela estava lúcida. E aí está mais um ponto. Nesse ponto é interessante que ela pediu principalmente para tirar morfina, porque ela estava lá de cama e tudo mais, e ela falou assim, hoje a única coisa que eu tenho para oferecer a Jesus é a dor. Então, assim, que eu fique lúcida para aceitar isso, oferecer isso que eu tenho para Deus, que é a única coisa que eu tenho nesse momento, e eu não vou fugir disso, né? Então, porque que através coragem, da né? dor eu posso amá-lo, né? Ela falou, através da dor eu posso amar ainda mais a Deus. Me unir a ele, né? No sacrifício, na entrega da cruz. E teve um episódio também, eu não sei se foi no aniversário de 18, que ela ganhou uma renda pra fazer uma festa, e ela falou que não queria, e aí ela deu essa renda toda pra África, né? Tinha relatos de que ela doava todo o dinheiro que ela ganhava de presente ou de alguma coisa, ela doava pra galera. Ela né? colocava o cofrinho dela lá na caixinha, o dinheiro, e falava que era pra doar pras crianças da África. Então ela sempre teve todo esse cuidado, todo esse zelo pelos os mais desfavorecidos, né? Sim. E partindo agora pro processo de beatificação dela, né? Mas vai falar da morte? É. Eu acho que é o mais impactante, Sim, cara. que ela Os preparou episódios. toda a morte. O relato dela de ver e de falar pros pais: olha, é dia dos namorados. Vão sair. Né? Vão sair. E aí a mãe olhando: não, vou ficar aqui. Não, você tem que sair. Vai, sai com o pai e fala pra ele: olha, eu te amo. Né? E ela falando aquilo e tipo, a mãe dela falando, de um certo modo ela tava se despedindo, mas olha o cuidado dela, né? De certo Olha, modo, ela tava preparando já, E ela né, pra falou, eles né, viverem aprendam a sozinhos. viver sozinhos, Sim, né? Aproveitem a convivência sozinhos, porque ela já estava dizendo que ela não iria continuar mais ali, né? E ela também chamou o pai dela e falou: pai, põe umas flores, entrega pra mãe, vai curtir esse momento. Mandou a mãe pro cabeleireiro, a mãe não queria ir porque a mãe ficou com medo da vizinhança. Falar: nossa, a filha tá mal, tá morrendo e você tá aqui no cabeleireiro se arrumando. na UTI vai dar uns beijocas no velho, né? Mas ela insistiu para que a mãe fosse. Então, ver hoje esse casal unido também, mesmo após tudo que eles passaram, é sinal de que Kiara também, né, plantou essa semente e esse casamento abençoado por Deus, né? E desses pais que geraram mesmo essa vida, que cuidou deles, mesmo no momento da morte tão próxima dela. E aí, se aproximando, né, da morte, ela escolhendo então eu quero um vestido branco, né, uma fita rosa. Vai se encontrar com um noivo, né? E as músicas. E aí ela não via A fugiu morte a palavra. com A cerimônia, como é que é? Não é enterro, o velório, né? Não via aquilo como uma tristeza, mas ela tava separando músicas de alegria, de louvor. Se a galera meio que tava chorando, ela tava radiante, porque ela ia de encontro. Mas, Thiago, se você tá prestes a morrer e você tem certeza que você vai pro céu, você tem que estar radiante, né? Eu tava pensando nisso agora, porque um dia tem uma pessoa louca aqui, viu, gente, no grupo que tá caladinha, mas ela é dessas. Ela pensa na morte, tá? Não vou falar o nome de quem não. Ela pensa na morte, ela pensa que ela vai morrer. Ela pensa, então é uma pessoa, né, que deseja mesmo o céu, assim, que aquele desejo que eu tô, assim, buscando. Então, ela tinha certeza que ela ia pro céu, porque ela tava naquela comunhão com Deus, naquela intimidade. Não, gente, por orgulho ou soberba, né? Porque ela entendia a graça divina. A paz que ela estava. Então ela tava feliz, gente, que ela ia encontrar o amado da alma dela, né? Ela ia encontrar como noivo, tem que estar feliz e radiante mesmo. E aí ela escolheu o vestido, que era branco, com laço rosa, as músicas, e vai chegar na hora triste, gente. Tô chegando. Que ela vira pra mãe. Chega o momento das últimas palavras dela. O que ela falou pra mãe dela? Vira pra mãe e fala: não fique triste, não. É a minha frase, é a frase que eu falei no início. Mãe, seja feliz. Tchau.
Ela começa, tchau, seja feliz porque eu sou feliz. Né? Essa frase me chamou a atenção porque ela não falou, eu vou ser feliz, eu estou a caminho da felicidade. Não, ela fez uma afirmação, eu sou feliz, mãe. Então, ela já sabia para onde ela ia ir. E tem um relato da mãe dela que fala que quando ela já estava assim, prestes a morrer, a mãe dela perguntou para ela se você está no colo de Nossa Senhora? E ela só balançou a cabeça dizendo que sim. E a mãe dela falou, então descansa no colo de Nossa Senhora, né? E aí a despedida dela foi essa frase, pedindo para que a mãe fosse feliz, porque ela já era feliz. Então, tipo, como não viver essa morte de uma forma alegre, né, gente? Geral, com os olhos cheios de lágrimas. E até de falar, né, do jeito como a mãe dela falou que a cabeça dela, né, ficou recostada assim na hora que ela suspirou, né, deu o último suspiro. Como a cabeça dela estava numa posição como se tivesse apoiada no colo de alguém, no ombro de alguém. Então, né, você vê que, cara, não tem como. É impactante demais, gente. Exato. E Kiara nos deixou... Não, pra mim não dá, só. É de toda hora, né? Mas essa também... E Kiara nos deixou no ano de 1990, né? Então, se você nasceu um pouco antes disso, você viveu no mesmo momento em que ela também esteve viva, lutando e vivendo por tudo isso, dando seu sim a Deus todos os dias, né? Então é uma santa recente, uma santa dos nossos dias. Beata, né? Beata, né? E a gente quer que esse exemplo de sim te inspire para que nas lutas diárias, no seu dia a dia, você também diga seu sim, né? E detalhe, né? Esqueci o que eu ia falar. É um detalhe tão detalhado que ficou... Que esqueceu, foi perdido. Né? E aí tem todo o processo, né, de beatificação dela. E interessante, né, que, assim... Foi descoberto... As pessoas foram entrevistadas. Não, e foi descoberto depois, né? Mas enquanto ela estava na cama, né? Lá tanto do hospital, como acho que ela teve um período que ela ficou em casa também, né? Sim. De cama. A quantidade de cartas, recados, telefonemas e sei lá que tipo de comunicação. As pessoas, né? Pedindo para ela... De orações, pedindo a intercessão dela, né, que ela rezasse pelas pessoas, ou contando coisas que as pessoas estavam vivendo, né, que estavam passando, estavam superando. Então, tipo, nesse momento ela já estava chovendo, né, pedidos para ela, né, e de alguma forma ela estava já rezando por essas pessoas, né, já pedindo por essas pessoas. E após a morte, isso só se intensificou. Né? Tanto que tem lá o relato do cara lá da reveladora de fotos, né? Que tipo, não, eu conheço ela pelas fotos e tal, mas são tantas fotos que as pessoas pedem tanto para revelar as fotos e sempre que passam aqui pela loja e vê uma foto dela, 2 fotos dela que são bem impactantes, do sorriso, do olhar, né? As pessoas perguntam, quem é ela, né? Quem é essa pessoa e tal. E aí começa a chover relatos, chover pedidos né, aí vem o relato do tio, do primo, quem é o parente? De quem, filha? Que pediu que pro tio dela, não. Você já tá chegando no milagre. Já é um milagre. Então, a gente não tá nele. Eu ia falar do detalhe, eu lembrei. É que ela morreu no dia de Nossa Senhora do Rosário. Então isso é um fato assim, né? Que ela tinha tanta essa intimidade com Nossa Senhora e em um dos determinados momentos ela pediu para que Nossa Senhora, se pudesse curá-la, se não ajudar ela a passar pelo sofrimento com alegria. E de fato Nossa Senhora intercedeu por ela nesta causa, né? E ela morreu no dia de Nossa Senhora do Rosário. Muito bem. E agora acho que vale a gente falar do milagre, né? Que tornou ela beata. Então agora vamos falar do milagre que tornou-a beata. Quem pode começar puxando essa parte do milagre? Eu não lembro. Pode ser o mesmo, né? Então Gente, vamos o lá. menino que tava doente? Então, mas aí Doente do quê? Não, é que eu tenho aqui anotado, eu começo a falar. É um menino que tava... Um menino, né? Que Era uma criança, era menininha. era menino.
que descobriu que estava com meningite, mas acho que a meningite já estava num estágio bem avançado. E também era raro, eu acho, né? Era um caso bastante grave de meningite, que inclusive chegou a impactar alguns órgãos, tornando uma insuficiência respiratória, em pulmão, algumas coisas, e o sangue chegou a um ponto de quase não coagular mais. Então era uma doença realmente bastante rara, e que, segundo relatos médicos, a última notícia que eles tinham de um caso parecido tinha sido há 30 anos atrás, a partir daquela data, né? E que a pessoa já chegou morta no hospital. Ou seja, o caso mais próximo, a pessoa não teve sequer minutos de vida. Então, os médicos, ao fazerem o diagnóstico, deram 48 horas de vida. Lembrei isso. Aí chegou... Era aí que eu tava falar, lá. gente. Quem ia falar? Você. Era eu. Essa parte. Eles deram 48 isso, horas de vida para o 48 André, horas. que era essa criança, né, esse garoto. André, isso. André. E aí a família, inclusive, pediu apoio a um parente próximo, que era médico, para entender, né, os termos técnicos e saber de tudo aquilo que estava ocorrendo. E aí, quando ele tentou a entender com mais detalhes, ele realmente viu a gravidade daquilo e não tinha outro jeito senão rezar. Ele precisava entregar nas mãos de alguém. E ele falava, né, que os pais da criança chamaram ele, né? E aí, o pai chamou ele porque ele era médico e queria uma segunda opinião, né, para explicar, porque os médicos estavam explicando de maneira muito técnica. E não, eu precisava de alguém próximo para me explicar o que tá pegando de verdade, né, com o meu filho. E a mãe ligou para ele para pedir, olha, você não conhece os pais da Kiara, né? Pede para eles rezarem por ele, pelo meu filho e tal. E aí o médico foi e pediu para os pais da Kiara, olha, vocês podem ir até o cemitério, até o túmulo da Kiara e pedir pela vida desse menino, né? Eu acho que é meu sobrinho. E aí, enquanto ele estava no hospital lá, entendendo toda a realidade, os pais estavam a caminho, né? Indo lá para o cemitério rezar pela criança, né? E lá no túmulo da Kiara. E aí, como já é de se esperar, né, depois dessa intercessão poderosíssima, né, inexplicavelmente, ele começou a ter melhoras. Ele começou a melhorar e aquele diagnóstico que seria algo fatal para daqui 48 horas, começou a se reverter e os médicos não sabiam o que estava acontecendo, mas que ele melhorou. Em poucos dias, ele já estava em casa, ele foi liberado para seguir com o tratamento em casa e ele se recuperou plenamente e hoje é um homem aí seguindo sua vida, né? Eu não lembro se é nessa história, ou se é em outra história, que tem até o fato, né, da criança estar melhorando e de chegar a um ponto que ela viu que a melhora era substancial, né? Já não tinha como reverter essa melhora, né? E a enfermeira se emocionou, né? Foi nesse ela, né? Que a enfermeira saiu do quarto depois de ver a melhora da criança e não aguentou. Ela chorou de emoção porque para ela já estava se preparando ali para pegar né? Ter que preparar um óbito aqui. E não, a criança vai lá, reage, começa a melhorar e a enfermeira olha para um lado e para o outro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O que era para cima? Exato. E no dia 19 de dezembro de 2009, Bento XVI reconheceu, enfim, esse milagre, né? Depois de toda a análise, todo o processo que a gente já explicou no primeiro episódio. Então, depois desse momento onde o milagre de fato estava ali reconhecido, pouco tempo depois, no próximo ano... Não teve uma coisa, né, que em dezembro ela foi reconhecida como... Não é bem-aventurada, tipo, tem um processo antes... Isso, que fosse o primeiro episódio. Quando ele explica. Eu faltei no dia. Não, que antes do milagre reconhece ela como uma cristã autêntica, reta, né? Mas no momento que o processo começa... Isso, e aí ele assina, tipo, meio que chancela assim, olha, eu atesto que essa pessoa aqui é uma cristã autêntica, né, reta e tal. E aí, a partir daí, eles vão estudar o milagre, e aí quando se comprova o milagre, que é em 2000 esse é o processo padrão de todo... Então, assiste o primeiro. Não, assiste não, escuta. Eu tô me acostumando ainda, gente. Passou o episódio pra mim, é outra vida. Então é isso. Eu sei que você fez essa pergunta em intenção a quem não viu o primeiro episódio, tá? Por isso que a gente tá reforçando. Quem não ouviu. Isso. Mas aí foi isso. No dia 25 de setembro ela foi beatificada, né? 25 de setembro de 2010 ela foi beatificada.
de... Gente, vocês têm que decidir se é 2010, 2006, Não, dezembro ou 2006 eu falei. setembro. Não. Dia 19, Vamos lá, dia peraí, 19 de galera. dezembro de 2009, o milagre foi reconhecido. Ok, Em Cris. setembro de 2010, ela foi beatificada. Ok. Isso. A data mais Confirmado. precisa é 25 de setembro, ela foi beatificada. Confirmado. E a cerimônia de beatificação dela foi linda, linda, linda. O legal da gente estudar, né, sobre uma beata tão atual é que tem muitas coisas nas redes sociais. Então fica a dica aí para você que quiser se aprofundar, pesquisar nas redes sociais, porque tem vídeos e áudios da própria fala dela, né? E a cerimônia dela foi uma cerimônia emocionante. Então, não tem como falar da Beata Chiara e não pensar na juventude do mundo, né? Tinham muitos jovens, milhares, muitos países representados na beatificação dela. Os pais dela estavam presentes. Nossa, lindo. E foi emocionante, assim, porque os jovens que prepararam aquela missa, né, de beatificação, foi uma cerimônia muito bonita, onde eles reproduziram toda a vida dela, a vivacidade da juventude, e num determinado momento, quando os pais se levantam, eles são aplaudidos de uma forma que aí, de novo, eu lembro da cara daquele pai, assim, sabe? Um pai... Tipo, eu gerei uma santa para a igreja, eu gerei uma mulher de Deus para a igreja. Então, foi emocionante ver aquela cena dos pais serem aplaudidos. E a mãe, na fala, ela reforça, né? Que tudo que a Chiara fez foi pela juventude. Então, essa identificação da Chiara com a juventude é muito forte. E aí, uma curiosidade... é que na nossa Jornada Mundial da Juventude de 2013, aqui no Brasil, Chiara foi, foi a padroeira e intercessora da nossa jornada com o Papa João Paulo II. Então, que nós também, brasileiros, possamos tomar posse, né, dessa presença dela em nosso meio, de tudo que ela ensinou para a juventude, e vamos continuar pedindo essa intercessão dela pelo nosso país, pelos jovens do nosso país. Posso comentar? Mano, imagina que louco você participar da missa de beatificação de alguém que você conhece. Sensacional, cara. Verdade. Tipo, ali tinham Extraordinário. muitos amigos Sim. do pai e a mãe dela, mas assim, a cerimônia foi feita com a presença de muitos amigos, né? Um detalhe dos depoimentos que foram feitos, das testemunhas que foram ouvidas para o processo de beatificação dela, foram 72, é isso? 71. Então, tipo, 72 é muita gente, significa que ela viveu mesmo em comunidade, mas que todas essas pessoas estavam presentes nesse processo dela de beatificação. Então, a emoção de ver a história dela, que passa pela história dele, sendo traduzida ali naquela cerimônia, deve ter sido algo Sensacional. E 72 que estavam lá testando, né? E fora os que não, os que meteram pedrada por aí, falando mal, falando que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era aquilo outro. Ou os que ficaram quietos, né? E os que ficaram quietos. Então, galerinha, não desista. Não desista. Esse nego que tá atacando pedra aí, ó. Essa é fichinha. É isso aí, pessoal. Então a gente queria hoje apresentar para vocês essa santa, uma santa do nosso tempo, até pra gente mostrar que santidade não é coisa do passado, né? Não é nada Nem é coisa de velho, né? Não é coisa de velho, 700 anos Você atrás. pode morrer com 15, com 7, com 8, com 60, então É tem que isso estar aí. ligado. Então, inspirem-se na Chiara, sejam amigo delas, Procure mais. dela. Dela. Dela é uma só. Procure saber mais, busque. Nós vamos colocar alguns materiais no post desse episódio. Tem um vídeo no YouTube bem detalhado sobre a história dela, tudo que ela passou. Tem livro, Tem alguns livros. Como a gente já reforçou aqui, né? Se aproxime dela, seja amigo dela, busque essa intercessão que vai ser sensacional. E tem ela como exemplo, né? É o básico. Né, tudo isso. gente? Tipo assim, jovens. Exemplo, amiga. É. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Nós vamos colocar no post também nosso Facebook, Instagram, e-mail. Comente, aproveite aqui para deixar sua opinião, sugestão. Qual é o santo que você gostaria de falar? Qual o santo que você não conhece, mas vai conhecer para nos indicar, que nós vamos pesquisar e saber mais. Buguei. Amém. Esse caminho de santidade é só Pela misericórdia!